solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te Começou? Bom dia, meus irmãos. Mas está desanimado? Bom dia. Depois de um café tão saboroso como este, temos que falar bem animado. Não só por isso, mas porque Deus nos deu o rico privilégio de estarmos aqui, retornando à sua casa. Ele nos concedeu mais uma semana de vida. Passamos por lutas, mas chegamos até aqui. Mais um passo para o nosso encontro com Jesus. Amém? O pessoal não está muito animado, não. Ninguém quer encontrar com Jesus, não, irmãos? Amém. Com certeza nós queremos, né?
Você que também se encontra nas redes sociais, nos acompanhando ao vivo, Deus abençoe sua vida. Eu sei que você gostaria de estar aqui conosco, mas por muitas razões não pode, mas pode ter certeza que a mesma palavra que está sendo compartilhada aqui, os louvores, a adoração, a mensagem também tem poder para alcançar o seu coração. Contudo, não existe nada melhor do que estar juntos entre os irmãos. Acabamos de tomar um café junto, tivemos a nossa escola bíblica dominical juntos, e tudo isso vai edificando o povo de Deus, vai trazendo comunhão, vai trazendo fortalecimento. É muito melhor do que vivermos uma vida de cristão apenas pelo celular, apenas pelas redes sociais. Sabemos que em meio às circunstâncias ajuda, mas não é suficiente. Porque amanhã ou depois podemos achar que apenas daqui a 5 a 10 anos, a gente achar que não precisa mais de igreja, vamos fechar as igrejas porque as redes sociais são suficientes. As redes sociais nunca poderão, melhor dizendo, substituir a igreja de Cristo, a igreja presencial. Meus irmãos, eu recebi um pedido da irmã Vera. A irmã Vera, ela é líder do Ministério Gourmet, nome bonito, né? Chique, Ministério Gourmet. É o Ministério da Cozinha. E os irmãos estiveram agora de manhã saboreando aquele café, uma delícia por sinal, mas os irmãos sabem que dá trabalho, chegam muitos bolos, pães, e aquilo precisa ser cortado, precisa às vezes passar manteiga, e ela está precisando de gente para ajudá-la, gente que poderia estar revezando com ela. Ela está sacrificando o horário da escola bíblica dominical, o horário de culto. Aliás, é algo que eu sempre tenho falado com a liderança, não fazer nada paralelo a este horário do estudo da palavra de Deus, horário de culto, nada paralelo, e ela não está podendo participar. Então, o apelo da irmã é que se alguma irmã, algum irmão pudesse sacrificar um dia para estar abençoando, e juntamente com ela vai passar as orientações, pudesse estar ajudando no café, ajudando na cozinha, de alguma forma. Então, a irmã que sentir desejo de poder trabalhar, que não tenha uma incumbência ainda no reino de Deus em termos de obra, poderia estar atendendo esse pedido. Fale com a irmã Vera, para que a gente possa estar distribuindo mais as tarefas e não sobrecarregando o pessoal da cozinha. Então, dito isso, vamos orar, pedir ao Senhor para nos abençoar mais uma vez. Estou muito feliz que a igreja está bem ocupada, bem cheia, e isso é bom, o povo está buscando a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Quero também agradecer os nossos visitantes que estão conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Pai Celeste, muito obrigado porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos livrou de tantos problemas ao longo desta semana, o Senhor transformou o nosso choro em alegria. Há coisas ainda que precisamos resolver, mas o mesmo Deus que pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, tem sustentado céus e terra, é o mesmo Deus que sustentará a nossa vida, sustentará a nossa família, trará os filhos, maridos e esposas que estão afastados. Este Deus que não deixa nada fugir diante dos seus olhos, é o Deus que está aqui nesta manhã, é o Deus que irá receber o culto de cada um, o culto coletivo. Ó Pai, nesta hora nós pedimos para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe com a sua presença, que não seja um culto vazio, mas seja um culto cheio do Espírito Santo do Senhor.
Que o Senhor venha falar em cada coração, tirar toda ansiedade, toda preocupação. Que o Senhor venha derramar paz. Que possamos meditar diante dos louvores que serão cantados. Que possamos meditar na liturgia, naquilo que for lido da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, estar com nossos ouvidos atentos à pregação do Teu servo. Pai querido, nós estamos aqui à disposição do Senhor, para que o Senhor venha fazer em nossas vidas aquilo que nós precisamos para agradar o coração do Senhor. Oh, Pai, precisamos ser pessoas mudadas, transformadas. Tira de nós todo o orgulho, toda a altivez e coloque em nós o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Ele renunciou a si mesmo para fazer a Tua vontade. Pai querido, abençoe o culto das crianças, abençoe cada instrumentista aqui na frente, cada palavra que será pronunciada, porque nós precisamos de ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Esta é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã é Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, por toda eternidade és o grande Senhor. Romanos 11, versículo 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bom dia, igreja. Vamos levantar e vamos cantar louvores ao Senhor? Grande, porque grande é o nosso Deus, grande é o Senhor. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos um só clamor. Louvando o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, início das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor.
dos céus, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ainda mais um pouquinho de pé. Vamos ler em uníssono os textos que se encontram com base nos livros de Salmos, que os irmãos podem ver no telão. Vamos ler bem forte então. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Podeis assentar, meus irmãos. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu preciso ir embora, não vou poder ficar no culto. Eu estou vendo ele aqui, eu fiquei muito feliz que ele está sacrificando o compromisso dele para estar conosco. É isso aí, meus irmãos. Deus vai abençoar esse irmão. Cristo é tudo em todos, pois através dele fomos tirados das trevas e levados para a luz. De fato, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este é um momento de dedicação de vidas e bens, e neste tempo nós sempre estamos pedindo aos irmãos para que não se esqueçam do nosso compromisso com a família, da campanha do terreno, cada um ajudando um pouquinho, nós mais uma vez podemos estar honrando essa família. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, e por nós pecadores, morto na cruz. Aleluia, tua glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos a Deus pelos prêmios de amor, e por novo Senhor. Aleluia, tua glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça. Louvamos a Deus pelo Espírito luz que nos
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero nessa hora estar agradecendo, nosso Deus, o culto que estamos prestando ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso culto com cheiro suave, abençoando os irmãos que bondosamente veio à mesa do Senhor, entregando seus dízimos, suas ofertas. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a cada um deles e a sua família. Abençoa nosso Deus, a igreja, de um modo geral, os irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã, mas que estão na rede social, estão ouvindo a tua palavra. Só posso estar abençoando a vida deles. Aqueles que não puderam vir também porque estão acamados ou estão atravessando algum problema, nós pedimos por eles. Só posso também estar visitando seus corações. Abençoa nosso Deus o restante desse culto, a pregação possa falar aos nossos corações, edificar a vida de cada um dos crentes, e também que nessa manhã pode haver, nosso Deus, salvação de almas. É o que nós desejamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar as crianças para que viessem aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Elas vão passar agora para o seu momento de culto, uma linguagem mais voltada para elas. Traz aqui, Ítalo, o menino. O Ítalo está trazendo o filho dele pela primeira vez aqui. Eu esqueci o nome dele. Eduardo. Vamos orar então por essas vidas tão preciosas para o Senhor, para seus pais e para a igreja. Pai bendito, este momento é um momento muito especial para nós, porque domingo após domingo temos entregado essas crianças nas tuas mãos e já temos visto os resultados que o Senhor tem feito na vida de cada criança, crianças calmas, crianças obedientes, crianças que têm ouvido a palavra de Deus, a tua palavra. Pai bendito, que nesta manhã não seja diferente, que a tua serva seja abençoada pelo Senhor mais uma vez, para que ela tenha o rico privilégio de representar o Senhor diante destas crianças, e que ela possa, ó Pai, ter a clareza e a habilidade que o Senhor deu a ela, todo o dom que o Senhor deu à tua serva, para que ela possa, ó Pai, falar do teu amor a essas crianças, e elas possam crescer como crianças obedientes à tua palavra, crianças que se tornarão juniores e adolescentes fortalecidos na tua palavra. Pai, nós rogamos para que mais e mais pais tenham este discernimento de estarem trazendo suas crianças para a casa do Senhor, para que aprendam a palavra do Senhor neste mundo que tem sido implacável, que tem sido impiedoso em ceifar crianças para o reino das trevas. E essas crianças estão sendo guardadas por ti e para ti, para viverem como filhos da luz. Pai, que o Senhor abençoe cada uma delas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis ir, né? Você acha que nem entendem isso, né? Vamos, então, Cristo é tudo em todos, pois através dele temos a real esperança de vida eterna. Este momento é um momento de gratidão, quando nós temos muitas razões para agradecer a Deus pelas vidas que aniversariaram nesta semana. Aqui nós temos o irmão Alexandre Moraes Porto, irmão Alexandre, marido da irmão Alexandre, Deus abençoe. Irmão Alexandre recentemente sofreu uma cirurgia, mas está aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe, irmão.
Estou sabendo também que é aniversário do irmão Júlio, hoje. Deus abençoe também, irmão Júlio. Muito feliz. O irmão está voltando para a igreja, está participando da minha classe. Muito feliz por Deus lhe conceder mais um ano de vida com saúde. E o irmão Wellington Augusto também, não está aqui, né? Está bem representado, né? Deus abençoe, diácono Wellington Augusto. São 3 vidas importantes para o reino de Deus. Talvez você tenha um outro motivo para agradecer. Se você tiver, coloque-se de pé como testemunho daquilo que Deus tem te dado. Eu já estou de pé. Só o fato de estarmos aqui já é um motivo de gratidão, o dom da vida. Você que está em casa também, eu sei que você também tem muito a agradecer ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, porque maiores são as bênçãos do que os problemas que vivenciamos nesta vida. Pai bendito, nós não cansamos de conversar com o Senhor, nós não nos cansamos de buscar o Senhor em oração, porque o que nos sustenta aqui nesta terra é a oração, é ela que nos dá fortalecimento para a alma. Com mais um ano de vida, Pai querido, que o Senhor possa aceitar a gratidão dos teus servos, porque muitos passaram por lutas, muitos passaram por desafios ao longo deste ano, mas o Senhor tem promessas a realizar na vida deles, neste novo ano que se inicia. Pai, conceda-lhes saúde, conceda-lhes paz espiritual, conceda-lhes sonhos realizados, para que eles possam, Pai, ver o poder do Senhor manifestando-se até mesmo na fraqueza. Oh, Pai, também aqueles outros irmãos que se colocaram de pé, que estão com seus corações agradecidos. Pai querido, que o Senhor, na sua infinita bondade, derrame bondade em cada coração, derrame uma porção do seu amor em cada coração. Atenda, ó Pai, os pedidos, conforme a tua sabedoria e a sua presciência. Ó Pai, que nós possamos receber desta porção da graça do Senhor, para que ao término desse culto, possamos dizer que valeu a pena estar aqui, valeu a pena ligarmos os nossos aparelhos para ouvir a voz do Senhor. Ó Pai, o maior presente que o Senhor pode nos dar é a tua palavra que será ministrada pelo teu servo, irmão João Paulo. Que o Senhor use o teu servo na plenitude da sabedoria que o Senhor tem dado a ele, para que ele possa, Pai, ser um instrumento nesta manhã e nos abençoar com a sua graça e a sua misericórdia. Ó Pai, abençoe cada família aqui representada. Se porventura há algum cônjuge, algum filho que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ó Pai, que o Senhor ouça a nossa oração e alcance essas vidas, onde quer que eles estejam, e que vidas sejam transformadas através de nós e através do poder do teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe. A música que iremos cantar agora se chama Vim para Adorar-te. Tenho certeza que você veio aqui com um propósito, esse propósito, de adorar o nome do Senhor, porque nós não sabemos o quanto custou o preço daquela cruz tão dolorosa que Cristo pagou por nós, realizou por nós. Então, cante com alegria: Senhor, vim para adorar-te, vim para te glorificar, porque Tu és o meu Deus, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o meu Senhor. Vamos cantar.
luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Quando o irmão João Paulo está vindo aqui, vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não sabemos o preço que custou, Senhor, para nos restaurar, para nos voltar à Tua presença. Senhor, pelo preço grandioso pago naquela cruz tão dolorenta, Senhor, nós temos livre acesso a Ti, nós temos vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado, por isso que nós estamos aqui, para Te adorar, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Muito obrigado, Senhor, por cada um dessa congregação, os que vieram e nós viemos Te adorar, porque Tu, de fato, é merecedor, Tu és digno de louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor, por cada coisa que já tem acontecido, que o Senhor possa receber o nosso culto com gratidão ao Teu santo nome. Abençoe agora o irmão João Paulo, que ele possa ser capacitado, instrumentalizado pelo Senhor para pregar a Tua palavra aos nossos corações, em o nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, bom dia. Alegria novamente estar à frente no púlpito para trazer a mensagem para a igreja. Fico muito feliz com essas oportunidades
que os pastores têm me dado. Isso serve para meu crescimento pessoal e espiritual, e eu dou glórias a Deus por isso. Nesta manhã, eu quero tratar sobre o tema Cristo é tudo em todos. Essa mensagem, esse tema de mensagem, eu ouvi ainda como membro na segunda igreja, no ano de 2012, num domingo à noite. O pastor Jacó, ele fez uma exposição sobre o versículo que diz Cristo é tudo em todos. E vocês sabem aquela mensagem que fica guardada no seu coração? Essa ficou guardada no meu coração por 9 anos. É uma mensagem que me diz muito. Porque Cristo é tudo em todos, na sua enfermidade, no seu momento de alegria, no seu momento de tristeza, de angústia. Cristo é tudo. Não há outro que pode te socorrer, não há outro que pode ser seu auxílio em tempos inoportunos. Não há outro. E o nosso desejo, meu irmão, minha irmã, é buscar diariamente ter Cristo como centro das nossas vidas. Os nossos pensamentos devem estar direcionados às coisas lá do alto. Essa deve ser a nossa prioridade. À medida que passamos a compreender que tudo nesta vida é tão passageiro e que a morte é iminente, nós entendemos o maravilhoso plano de Deus para nos resgatar das trevas para a luz. Somente em Cristo, meus irmãos, nós somos reconciliados com o Pai. O velho homem é deixado para trás e o novo homem ganha o seu espaço. Nessa manhã eu quero compartilhar o texto de Colossenses 3. Nós iremos ler dos versículos 9 e 11 apenas. A palavra de Deus nos diz: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais gregos e judeus, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua santa e poderosa palavra. Que o Senhor neste momento use o seu servo mais uma vez, a fim de que a sua mensagem, as suas palavras, cheguem aos corações dos irmãos e ao meu também. Senhor Deus, que o nosso entendimento seja aberto neste momento e que o Senhor possa falar de forma poderosa aos nossos corações e às nossas vidas. É isso que eu peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um vaso escolhido para levar o nome de Cristo. Ele não desejava saber nada além de Cristo, pregar nada além de Cristo, não ser encontrado em nenhum outro a não ser em Cristo. O próprio nome de Cristo, meus irmãos, era maravilhoso para ele. Tudo fora de Cristo, meus irmãos, é vaidade, é vazio, é insignificante, passageiro e fútil. O texto de Paulo é precioso porque revela a verdade da suficiência de Cristo nos nossos relacionamentos. Cristo satisfaz a alma e ao coração, a plenitude em Cristo. E aí eu quero compartilhar com os irmãos 3 lições que eu aprendo nesses 3 versículos. Eu sei que são inúmeras as lições, mas eu quero compartilhar 3. A primeira: em Cristo somos transformados. Nós somos formados à imagem de Deus e deformados em relação a essa imagem quando o pecado entrou no mundo e a morte também através do primeiro Adão. Mas por meio de Jesus, que é o segundo Adão, nós podemos ser transformados à imagem de Deus. Devemos ser renovados no espírito do entendimento. Ao crescer no conhecimento da palavra, seremos transformados pelo Espírito de Deus.
Deus, meus irmãos, Ele nos transforma e nos renova a nossa mente. Nós podemos ler lá em Romanos 12, capítulo 2. Romanos 2, versículo 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Romanos 12, versículo 2. Está em Colossenses 3 ali. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo, meus irmãos, que envolve o estudo da palavra é a verdade que liberta da antiga vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida em que Deus vê Cristo em qualquer um que seja, Ele o aceita. Se Cristo está lá, meus irmãos, não importa o que Ele tenha, Deus o considerará. Cristo é tudo em todos, um deleite do próprio Pai. Nós podemos ver Provérbios 8:30. Ele é a alegria do Pai desde toda a eternidade. Eu estava com ele e ele era o seu arquiteto, Dia após dia eu era a sua alegria. O Pai se contentava infinitamente nele e em sua vontade de empreender esta bendita obra de redenção da humanidade. Deus é infinitamente satisfeito em Cristo. Ele é tudo em todos para Ele. Cristo é suficiente para a satisfação do Pai. Então, Ele também é suficiente para a satisfação da nossa alma. Quando eu falo em transformação, eu não tenho como deixar de citar o apóstolo Paulo. Ele escreve essas cartas a Colossenses, à comunidade de Colossenses, e ele é o exemplo vivo daquilo que ele está escrevendo. Saulo que se tornou Paulo. Quando você lê em Atos, o texto, ele traz Paulo como um animal selvagem, feroz, que caçava sua presa. Paulo não perdoava nem sexo, nem idade. Mulher ou homem, crianças, velhos, adultos, não era perdoado por Paulo. À medida do momento que aquela pessoa aceitava a Cristo e confessava a Cristo como o único e suficiente Salvador, Paulo, ou aliás Saulo, com a sua antiga crença judaica, ele caçava, ele ia atrás dessas pessoas para matar essas pessoas. Mas nós sabemos que no caminho de Damasco, Jesus, através daquela visão de Paulo, ele transformou aquela vida de maneira maravilhosa. É extraordinário, meus irmãos, nós lermos a palavra e identificarmos, aprendermos o que Jesus fez sobre a vida de Saulo. Ele tirou uma pessoa que perseguia a igreja para ser uma pessoa que iria levar a igreja adiante, que iria levar a igreja através do nome de Cristo. Quantas missões Paulo fez ao longo de sua vida para levar o nome de Cristo? Quantas comunidades foram alcançadas? Isso é maravilhoso, porque se você pegar o Novo Testamento, as cartas, ela compõem grande parte daquilo que nós lemos e aprendemos de uma pessoa que não conheceu a Cristo fisicamente quando ele veio a este mundo, mas teve uma experiência espiritual com Cristo. E Cristo, meus irmãos, ele continua a transformar vidas nos dias de hoje. Se você pegar os exemplos da Cristolândia, da Sandra Regina, de pastores que já passaram por aqui, de missionários, dizendo como era a sua vida antes de aceitarem a Cristo, uma vida de miséria, uma vida de pecado, uma vida de vícios, você compreende o agir de Deus na vida dessas pessoas. Então Cristo ainda, meus irmãos, mediante ao tempo, porque Ele é dono do tempo, Ele continua operando nas pessoas, Ele continua operando em mim, Ele continua me transformando. Nós estamos num processo contínuo de transformação.
Nós queremos ser santos, mas estamos num processo de santificação. E Cristo continua, dia após dia, nos ensinando mais através das suas palavras. No que diz respeito, meus irmãos, à justificação e ao perdão dos pecados, a grande coisa que necessitamos de Deus é a nossa aceitação como justos. Cristo é tudo em todos também neste ponto. Em Romanos 3, 24, nós podemos ler: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Nossa justificação, meus irmãos, não é feita pelo aquilo que nós temos ou aquilo que nós podemos ter, mas em Deus. Jesus é cheio do Espírito, de compaixão e misericórdia. Nós, meus irmãos, somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos. Somente em Cristo somos justificados e reconciliados com Deus. Seguindo Romanos 5:1, também tem um versículo para o nosso entendimento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a potestade criada no céu ou na terra, meus irmãos, não pode trazer paz a uma alma perturbada. Não há remédio a um espírito ferido, senão o sangue de Cristo aplicado a ele. Ele é a serpente de bronze. Somente ele é capaz de curar as inquietações da consciência. Lutero, ele fez a seguinte afirmativa: é uma tarefa mais difícil consolar uma consciência aflita do que ressuscitar os mortos. Digo-vos que se não estivesse ali um poderoso Redentor, a consciência de um homem ou uma mulher nunca poderia ser pacificada, uma vez que eles percebessem a ira de Deus contra eles. Portanto, meus irmãos, assim, Cristo também é tudo em todos aqui. A segunda lição que eu aprendo neste texto é que em Cristo nós somos semelhantes ao Pai. Uma vez que estamos vivos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. E uma vez que morremos com Cristo, devemos nos despir das coisas que pertencem a esta terra. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você querer o que está neste mundo e também querer as coisas lá do alto. É uma escolha a ser feita. Nós somos passageiros, nós somos viajantes com as mochilas nas costas, nós passamos para esse mundo para engrandecer o nome do Pai, mas não devemos desejar este mundo, porque nós devemos desejar aquilo que Deus tem separado para nós, que é a vida eterna em Cristo. Proceder, meus irmãos, dessa forma faz semelhantes a Cristo. Deus quer renovar conforme a sua imagem do seu Filho a todos nós. Deus, ao crermos em Jesus, nós nos despimos da vida antiga e nos revestimos da vida nova. O homem velho foi sepultado e o novo homem assume o controle. A crise da salvação conduz a um processo de santificação, que é o objetivo da semelhança de Cristo. Quando eu falo essas afirmações, eu penso na questão também de Nicodemos, quando Cristo fala para Nicodemos que era preciso nascer de novo. E aquele homem, diante de todo o seu conhecimento, sendo um doutor na lei, ele fica meio que perdido, meio que confuso. Cristo estava falando para Nicodemos o quê? Nicodemos, você tem que largar as práticas antigas. Você tem que rever os seus conceitos. Os seus conceitos estão errados. O que vem primeiro é as coisas do alto. As coisas que aqui estão são consequências. E Nicodemos, naquele momento, ele por um instante, ele parou, meditou. É maravilhoso que Deus continua falando com nós a todo o tempo. E também nos ensinando. Quando o homem caiu no Éden, através do último Adão, do primeiro Adão, nós somos resgatados por Cristo, que é o último Adão.
O ser humano foi a imagem, criada à imagem de Deus. Lá em Gênesis, primeiro capítulo, no versículo 27, nós temos a afirmação dessas palavras. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Quando você fala de personalidade, você também está incluindo o intelecto e também as emoções, a espiritualidade, porque o homem não é apenas um corpo físico. Quando o homem pecou, meus irmãos, essa imagem ela foi corrompida e se tornou decaída. Os filhos de Adão tiveram a imagem, ao nascerem, do seu pai. Apesar da destruição causada pelo pecado, o ser humano ainda tem a imagem de Deus. Tiago 3, versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas às semelhanças de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos tendo aula dominical, né? E o autor da revista falava que Deus não espera de nós a perfeição. A perfeição está em Cristo. Mas nós devemos, aí no caso, buscar ser parecido com Cristo, para que essa semelhança se reflita nas nossas vidas. Nós temos que nos aproximar do Pai através do conhecimento da palavra, do estudo. Quando Colossenses fala sobre o conhecimento, essa versão que nós lemos, de 3 a 9, capítulo 3, do versículos de 9 a 11, não fala sobre a palavra conhecimento. Mas a versão, quando eu estudei, falava sobre conhecimento. Ele está falando justamente sobre a palavra de Deus. Essa é uma versão mais atualizada, né, irmã? A minha versão, deixa eu ler aqui, ela diria: e vestir os olhos que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ela está falando da imagem de Deus. Quando você começa ali, não minta uns aos outros, ele está falando o seguinte: abandone as práticas antigas. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, se você é de Cristo, se você serve a Cristo, abandone as mentiras, abandone as velhas práticas. Cristo quer que você se torne realmente a semelhança dele. Esse é o desejo de Deus, não somente fisicamente, mas que nós também podemos nos aproximar do Pai espiritualmente. O propósito de Deus, meus irmãos, para nós é que sejamos conforme a imagem do seu Filho, conforme o seu caráter, a qualidade espiritual do seu interior. Quando Cristo vier, seremos e teremos a semelhança dele, um corpo glorificado, mas enquanto esperamos por sua volta, podemos nos tornar mais semelhantes a ele, a sua imagem sagrada. Trata-se de um processo de renovação constante, à medida que o Espírito usa a palavra para operar em nós. Terceira lição deste texto. Em Cristo não existem diferenças. E aí nós vamos tratar sobre o último versículo, que é o versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus irmãos, é errado edificar uma comunhão de uma igreja em qualquer alicerce que não seja Jesus Cristo, que não seja na sua pessoa, na sua obra. Os ministérios, meus irmãos, constituídos sob distinções humanas como raça, cor e posição social, não são bíblicos. Um dos sinais de crescimento espiritual é a renovação de mente e a disposição de receber e amar a todos que verdadeiramente aceitam a Cristo como Senhor.
Os falsos mestres gnósticos, ou seja, os falsos mestres da época, de Colossos, lá de Colossenses, de Paulo, eles cometiam o erro de tentar isolar os cristãos colossenses do restante da igreja. Diferenças e particularidades humanas não devem ser uma barreira para uma vida de santidade na igreja. Todas as distinções, meus irmãos, humanas, desfalecem em Jesus Cristo. Em Colossenses 3:11, nós acabamos de ler. Em Cristo, meus irmãos, não há nacionalidade, não há grego, não há judeu, não há diferenças religiosas, não há circuncisão nem incircuncisão. Os falsos mestres gnósticos da época de Paulo, eles afirmavam que essa tradicional cirurgia serviria para alcançar algum tipo de vantagem espiritual. Mas Paulo, ele deixa claro que isso não dá nenhuma vantagem ou desvantagem. Também, meus irmãos, não existem diferenças culturais em Cristo, bárbaro ou cita. Todos os povos, para os judeus, os gregos, eram bárbaros. E os cítaros eram os relês dos bárbaros. Relês. Quando eu olhei o estudo, falei, poxa, será que é ralés? Não, é relês. Relês é como se fosse o pior dos povos. Se você considera o bárbaro ruim, o cítaro era pior do que eles. Mas em Jesus Cristo, a étnica de uma pessoa não representa qualquer vantagem ou desvantagem. O mesmo se aplica na condição econômica e política, escravo ou livre. Paulo afirma que o escravo, ele deveria buscar a sua liberdade, mas não se sentir inferior no que se refere à espiritualidade. Quando fala sobre a questão econômica, eu me lembro de 2 exemplos. Primeiro, a parábola de Lázaro e o rico. Lázaro, ele foi salvo, sendo pobre, mas porque ele se manteve perseverante e fiel à palavra de Deus, aos conhecimentos da palavra de Deus. Ele foi salvo, sendo pobre, ele foi salvo. Mas também tem um caso do rico. Zaqueu, quando foi alcançado, ele era rico. E ao se arrepender, ele fala o quê? Se alguém se sentir lesado, eu reponho 4 vezes mais aquilo que eu tirei, aquilo que eu cobrei. Então, Cristo, ele salva o pobre, mas também salva o rico. Não existe essa questão de, eu sou pobre, eu vou ser salvo, eu sou rico, eu não vou ser salvo porque eu estou tendo prazeres no mundo, eu estou usufruindo o que o mundo pode me proporcionar, seja dinheiro ou outros tipos de bênçãos, vamos poder dizer assim, que são me concedidas. Não, Cristo veio para todos, não importa a sua classe econômica. Todas as distinções humanas que dizem respeito ao velho homem, não ao novo homem. Em sua carta aos Gálatas, Paulo acrescenta, nem homem nem mulher. Deste modo, ele também elimina as diferenças entre sexos. Gálatas 3:28, finalizando, ele nos diz: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um só em Cristo, Cristo, meus irmãos, é tudo em todos. Essa é a ênfase da carta aos Colossenses, para em todas as coisas terem primícias. Colossenses, 1º capítulo, versículo 18. Uma vez que temos plenitude em Cristo, podemos olhar além das diferenças terrenas. Devemos permanecer alertas aos falsos profetas de hoje, como os falsos profetas da época de Paulo tentavam privar Deus da sua riqueza e unidade do povo. Finalizando, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: se estamos vivos em Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Se nós estamos mortos em Cristo, nós devemos fazer morrer as coisas da terra. Podemos se tornar semelhante a Cristo, portanto, devemos permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente. O nosso coração deve estar cheio do Espírito Santo, pois não importa se você tem propriedade ou honra neste mundo. Se você não tem a Cristo, você não tem nada. Você não tem aquele que abre
a porta para você para a eternidade. Cristo, meus irmãos, é o canal de bênção, é um canal de graça para a nossa alma. O avivamento e a renovação de uma pessoa, ela influenciará a outras pessoas. Quando Cristo é tudo em nossa vida, nós somos instrumentos. E os demais, eles por nossas ações, são acrescidos e convertidos a Cristo. Meus irmãos, não se satisfaçam por nada, por nenhuma coisa, a não ser a Cristo. Que Jesus, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, continuar nos abençoando. Esse é o meu desejo do meu coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque Cristo é tudo em nossas vidas, porque para Cristo, Senhor, não existe diferenças, não existem, ó Pai, barreiras que nos separem da reconciliação do teu amor. Obrigado, ó Pai, porque um dia Tu enviaste o Seu Filho a fim de nos resgatar das trevas e nos conduzir para a luz. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor venceu a morte e nos concede a vida eterna. Continue falando nos nossos corações no decorrer desse culto. É isso que eu peço no sagrado nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu te convido a se colocar em pé mais uma vez. Dizer ao Senhor: Senhor, Tu és grande, Tu és nosso Deus, Tu és soberano. Essa música iremos cantar. Quão grande é o nosso Deus. Meu
sobre toda não desceu, foi digno de louvor. Eu cantarei com grande, oh meu Deus, oh meu Deus, tão grande, oh meu Deus, cantarei tão grande, oh meu Deus, todos vão dizer, tão grande, oh meu Deus, tão grande, oh meu Deus, cantarei tão grande, oh meu Deus, e todos vão dizer, tão grande, oh meu Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Dentre tantas palavras que o irmão João falou, eu gravei uma no meu coração, a questão de, se Cristo é tudo em nossa vida, que abandonemos as práticas antigas. É muito comum nós andarmos de casa em casa, conversarmos com as pessoas, homens e mulheres de Deus, e às vezes algum ponto da vida da pessoa não avança, e quando a gente vai conversando, a gente vê que naquela vida ainda tem uma prática antiga que não faz a pessoa avançar em determinado ponto da sua vida. E Cristo, ele vem para reverter isso, tirar essas pequenas coisas que acontecem, que às vezes impedem de alcançarmos a perfeição em Cristo. Como ele mesmo disse, nunca seremos como Cristo, mas devemos tê-lo como nossa referência, buscarmos a perfeição. Deus abençoe sua palavra, através do irmão, falou muito ao meu coração. Meus irmãos, eu cometi uma injustiça aqui também. Quando disse a respeito dos aniversariantes, eu estava aqui com uma lista antiga, mas agora o irmão Batista me procurou e falou que havia mais 3 irmãs, três irmãs que celebraram aniversário essa semana. É Mara Cláudia Ribeiro Cassange, a Daniele, aqui, meu lado aqui. Porque você quer me dar um coque, não? Não? Puxar aqui a orelha. A irmã Vilma também, Deus abençoe vocês muito. Irmã Daniele, mamãe Daniele, Deus abençoe. Vamos orar por vocês também. Meus irmãos, às vezes à noite as pessoas não são tão frequentes como na parte da manhã. Você está convidado a voltar à noite, a cultuar. Tem sido tão bom também. À noite é um grupo e de manhã é outro. Parece os Estados Unidos que é assim, o pessoal vai de manhã, à noite não precisa ir. Por isso que está um país cada vez mais frio espiritualmente. Vamos estar aqui à noite também para adorar o nosso Deus. Vamos orar? Sentados mesmo, como os irmãos estão. Agradecer ao Senhor por esse culto tão abençoado, essa palavra tão bendita, que falou aos nossos corações, por tudo que foi feito aqui. Ó Pai amado, em especial quero agradecer ao Senhor pela vida da irmã Mara, pela vida da Daniele, da irmã Vilma, vidas que o Senhor também concedeu a elas mais um ano de vida. Ó Pai, que o Senhor dê saúde para a irmã Daniele, para que ela possa cuidar da Maia, que é o bebê que está no seu ventre. Pai, que ela possa derramar todo esse amor que ela recebe do Senhor e canalizar para essa criança, que ela continue criando essa criança aos pés do Senhor, como ela foi criada pelos seus pais. Pai, que o Senhor dê a ela uma gestação boa, saudável,
que ela possa ser feliz, ó Pai, com esse presente, com esse dom que o Senhor deu a ela, e que este ano possa ser um ano exemplar na sua vida, um ano feliz, um ano de realizações na sua vida pessoal, no seu casamento, como família. Enfim, ó Pai, cubra esta tua serva de bênçãos. Da mesma forma, rogamos pela vida da irmã Mara, da irmã Vilma. Consola o coração da irmã Vilma, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta irmã tão preciosa aos teus olhos e aos olhos desta igreja. A irmã Mara, ó Pai, que o Senhor abençoe também a vida dela, sua relação com o irmão Alci, com o Lucas, o seu filho. Ó Pai, que o Senhor abençoe esta família, Senhor. Continue dando a ela, ó Pai, muitos e muitos anos de vida. Ó Pai, cada um que está aqui também, Senhor, que veio te buscar. Tua palavra diz que quando nós vamos até a Ti, o Senhor volta conosco. Ó Pai, eu não sei o que está esperando cada irmão em sua casa, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, que o Senhor venha derramar bênçãos, que seja um dia festivo, que seja um dia feliz, para que eles possam dizer: valeu a pena estar contigo, valeu a pena estar na casa do Senhor, valeu a pena cantar louvores ao Senhor, valeu a pena entender que Cristo é tudo em todos. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que todos possam ir em paz para seus lares, e se aprover ao Senhor, que esses mesmos irmãos retornem à casa do Senhor à noite, para que sejam duplamente abençoados. E aqueles que não estão aqui nesta manhã, ó Pai, que o Senhor venha trazer os afastados. É inconcebível uma pessoa ficar 3, 4, 5 domingos sem vir à casa do Senhor. Isso com certeza não é plano do Senhor para a vida de cada um. Ó Pai, esta é a nossa humilde oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo abençoado, cheio da graça do Senhor. Amém. Tu estás, eu te busco cada hora e miro em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alvo, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero
esperança nesse mundo.